campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Abraço fraterno a todos os irmãos que nos acompanham no canal, que acompanham as nossas reflexões diárias, especialmente os nossos companheiros de trabalho do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje, dando sequência às nossas reflexões, capítulo 77, que tem como título Médiuns Transviados, do livro Seara dos Médiuns. Então, o capítulo 77 vai falar dos médiuns transviados. Reunião pública de 21 de outubro de 1960, e a questão comentada e estudada por Emmanuel é a questão número 220 do livro dos médiuns, a pergunta número 3, que nós vamos agora ler a pergunta que Kardec faz e vamos entender o contexto desse título aqui. É sobre a perda e suspensão da mediunidade. Então a pergunta 3 é a seguinte: por que os espíritos abandonam um determinado médium? E a resposta: o uso que o médium faz da sua mediunidade é o que mais influi para que os bons espíritos o abandonem. Nós, os espíritos, podemos abandoná-lo quando ele a utiliza para coisas fúteis ou ambiciosas. Quando ele se recusa a transmitir as nossas palavras, quando ele se recusa a colaborar na produção dos fenômenos que são solicitados pelos encarnados, que têm a necessidade de ver para se convencerem. Interessante, né, meus irmãos? Esse dom de Deus não é concedido ao médium para que ele se deleite, e ainda menos para satisfazer as suas ambições. Esse dom lhe é dado para o seu próprio aperfeiçoamento e para que os homens conheçam a verdade. Se o espírito percebe que o médium não corresponde mais às suas aspirações e nem aproveita as instruções e os conselhos que recebe, ele se afasta e vai procurar um médium mais digno. Então agora nós vamos ao texto de Emmanuel. No que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. A caneta nobre, que se negasse a escrever com medo de errar, terminaria de certo numa carroça de lixo, preterida por algum lápis humilde que prestasse concurso de boa vontade. O automóvel distinto, que desertasse do trabalho com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. O piano, que intentasse desfigurar acordes e melodias, afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçado em prateleira obscura. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte, para cair talvez sob o domínio de algum criminoso vulgar. Mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem renascem no mundo com os característicos da instrumentação ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. Instados pelos instrumentos da vida maior, durante muito tempo, para que se desincumbam dos seus mandatos,
afirmando-se com receio da humilhação e da crítica, ou exploram situações sequiosos de luxo e poder. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Então, semelhantes criaturas que renascem no corpo terrestre para a função da mediunidade, continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. Meus irmãos, o texto é muito claro para todos nós médiuns. Todos nós médiuns que somos trabalhadores, que somos companheiros de trabalho, de tarefa nas nossas casas espíritas. Nos comprometemos com essa tarefa, nos comprometemos com o trabalho. Isso quer dizer que somos melhores que outros? Não. Certamente que não. Nos comprometemos pelas nossas necessidades íntimas, meus irmãos. No passado, não tão distante assim, nos equivocamos muito. Angariamos desafios, dificuldades, e que muitas vezes nós percebemos na nossa caminhada. Nós percebemos quantas vezes nós nos sentimos sob o olhar desses espíritos que nos cuidam, que nos impulsionam, esses espíritos que lutam pela nossa causa, pelo nosso crescimento, que vibram pelo nosso entendimento, que vibram pelo desenvolvimento da nossa inteligência. Sabem das nossas limitações, conhecem o nosso passado, mas conhecem também o nosso compromisso. Por isso se esforçam para que nós nos mantenhamos no trabalho. E nós nos esforçamos? E nós nos dedicamos a essa tarefa? Despertados pela vontade de contar conosco, incessante do nosso Mestre Jesus, meus irmãos. Despertados pelo seu amor, pelo seu perdão, pelo seu conhecimento, chamados ao trabalho, mesmo Jesus sabendo das nossas limitações, o que trazemos na nossa intimidade, muitas vezes um orgulho, uma vaidade descabida, porque nós não temos motivos nenhum para sermos vaidosos ou orgulhosos. Nós temos motivos, meus irmãos, para confiar no nosso Pai, confiar em Jesus e confiar nessa doutrina, que muitas vezes nos consola, certamente nos consola. Quando nós abrimos as obras codificadas por Allan Kardec, e todas elas nos trazem consolos. Mas mais do que isso, meus irmãos, elas nos colocam no caminho verdadeiro. O caminho que Jesus nos fala há tanto tempo e que nós tivemos dificuldades de firmarmos os nossos passos nessa estrada. A doutrina espírita veio como o nosso farol, como a nossa bússola, e é com ela que nós vamos firmes no nosso propósito. É com ela, meus irmãos, que nós vamos abrir a escuridão da nossa intimidade e lá instalar a luz do Cristo, a luz do nosso Mestre Jesus. Porque somente com Ele, com as suas respostas, é que nós vamos dissipar as nossas dúvidas milenares. Por isso, se fomos convocados para o trabalho, se fomos convocados a melhorar a nossa intimidade, os nossos sentimentos, a exercitar a fraternidade, a caridade, que nós ainda não sabemos a profundidade dessa caridade. O que é mais profundo nós ainda não atingimos, meus irmãos. Mas nem por isso deixamos ou deixemos de seguir nessa convocação do Cristo. Nem por isso vamos nos sentir inválidos espiritualmente, ou vamos nos sentir sozinhos, jamais estamos sozinhos. Esses espíritos lutam demais para que nós estejamos juntos. Por isso sigamos firmes. Vamos ampliar a nossa visão, vamos confiar no que nós estamos fazendo.
E assim, mesmo com limitações, com desconhecimento ainda do que realmente significa esse trabalho para nós, mas confiando em Deus e confiando no Cristo. Muito obrigado. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.